convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Iniciamos o tempo da Quaresma com a celebração das cinzas. As cinzas que nos lembram a transitoriedade de nossa vida. Ao final da nossa vida, nós só levaremos aquilo que tenhamos feito para Deus e também para os nossos irmãos. Nada do que é terreno, nada do que pertence a este mundo. E para vivermos bem este tempo, o Evangelho nos propõe 3 etapas para percorrermos de coração sincero, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Porque o Pai, que vê o que está oculto, nos dará a recompensa. Sem hipocrisia e nem ficção, como disse também Jesus. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. A oração, a caridade e o jejum nos levam às 3 únicas realidades que nunca se acabam. A oração nos liga a Deus, a caridade nos liga ao próximo e o jejum nos liga a nós mesmos. Deus, os irmãos e a minha vida. Realidades que nunca se acabam e sobre as quais nós precisamos investir. A Quaresma, nos ensina o Papa Francisco, com a oração nos convida a olhar para o alto, o que, portanto, nos liberta de uma vida puramente mundana e terrena, com tempo apenas para si e se esquecendo de Deus. Depois, com a caridade, nos convida a olharmos para os lados, portanto, para os outros, que nos liberta um pouco daquela sensação de acreditar que está indo tudo muito bem, porque para mim as coisas estão bem. E, por fim, o jejum nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, já que nos liberta do apego também às coisas materiais. Oração, caridade e jejum são 3 investimentos num tesouro que dura até a vida eterna. A oração, antes de tudo, ela é sempre positiva, nos ajuda a ir para frente. Cada dia que começa, por exemplo, se for acolhido na oração,
vem acompanhado de um quê de coragem, para que os problemas que nós vamos enfrentar naquele dia não sejam obstáculos para a nossa felicidade, mas apelos de Deus, ocasiões para o nosso encontro com Ele. Por isso a oração também nos ajuda a percebermos o quanto nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo nos ajuda a reconhecermos que em Deus está a nossa fortaleza. Por mais fracos que estejamos, por mais fracos que nos sintamos, quando rezamos, nós sentimos a mão de Deus nos tocando e ao mesmo tempo nos colocando em movimento. E todos nós precisamos desse movimento interior, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicado somente ao relacionamento com Deus. Mas isso não significa fugir da realidade. Na oração, Deus nos toma, nos abençoa, mas depois também nos reparte, nos oferece. Cantávamos isso numa antiga canção: nós somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Todo cristão é chamado a se tornar nas mãos de Deus este pão partido, este pão repartilhado. Fechar-se em torno de si é cometer aos pouquinhos um lento suicídio. Por isso, perguntemo-nos: na nossa oração, eu me lembro de rezar pelos outros que às vezes passam pela mesma situação que eu? Ou a minha oração é sempre egoísta? Eu só lembro de mim, de mim, de mim, e sequer sou capaz de lembrar de outros que talvez passem pelo mesmo problema que eu. A caridade, o segundo exercício quaresmal, nasce daquele ensinamento profundo da palavra de Deus de que no irmão está um prolongamento da encarnação em cada um de nós, como disse Jesus no Evangelho. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. O que nós fazemos, portanto, aos outros tem uma dimensão transcendente, como disse Jesus. A mesma medida que vocês usarem para os outros, ela servirá igualmente para vocês. Em 2012, o Papa Bento XVI já nos alertava que o serviço da caridade é parte da missão da igreja. Não dá para ser igreja e não se dedicar à caridade, porque é da essência da igreja exercer estas obras. Por isso, é muito próprio de todos nós cristãos esta caridade com o outro e, ao mesmo tempo, aquela compaixão que sabe compreender as limitações alheias. Não dá para ser cristão e ser indiferente à dor dos outros. Não condiz com a nossa fé chamar os pobres às vezes de vagabundos porque não foram buscar oportunidades, quando na verdade nunca as tiveram. Cristianismo e indiferença são realidades que nunca combinam. A partir da fé, eu devo olhar sempre para o outro, independente de quem seja, com a mesma dignidade que eu. Uma criatura infinitamente amada por Deus, uma imagem de Deus e um irmão redimido por Jesus Cristo. Isso é de fato ser cristão. A gente olha para grandes personagens ao longo da história, como São Francisco, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá, grandes personagens que não deixaram em momento algum a vida de oração, mas que ao mesmo tempo se sentiam impelidos para viver o amor ao próximo. Nesse sentido, a Quaresma também nos convida a olharmos para os irmãos. E o jejum, por fim, de certa forma, é a gente sentir um pouco na carne a dor de outros e, ao mesmo tempo, até se humilhar em certa medida. Mas, padre, eu não consigo jejuar. Todo ano eu tento e eu nunca consigo. Que perigoso, perigoso. Se a gente não consegue controlar nem o que come, ou o que vai fazer ou deixar de fazer, o que a gente vai controlar, então? Existe uma passagem que diz, se tornou até música: se nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos confiará muito mais. Além do que, o jejum que a igreja propõe no tempo da Quaresma também tem um aspecto pedagógico. É abrir mão nesses 40 dias para que quando terminar a Quaresma, eu perceba que aquilo não é essencial para mim e que, portanto, eu posso viver perfeitamente sem aquilo. Existe, por exemplo, pessoas que passam os 40 dias da Quaresma sem comer carne vermelha e quando acaba a vigília pascal vai se matar na churrascaria, né? Isso não é jejum verdadeiro. Isso você se privou de um alimento, mas não tem sinceridade de coração nisso. É para você encerrar e perceber que você consegue viver sem aquilo, que aquilo não é essencial para a sua vida. Por isso o jejum, eu sempre digo, não precisa ser necessariamente de um alimento, mas até de alguma prática de vida. O jejum do cigarro, o jejum da bebida, o jejum da fofoca, o jejum da rede social e por aí vai.
Tudo isso também não deixa de ser uma forma de jejum e é tudo válido. Certa dosagem de sacrifício faz também parte da nossa fé, à semelhança daquilo que disse o apóstolo Paulo, que se complete em minha carne o que faltou ao sofrimento de Cristo. É importante dizer também que domingo não se faz jejum. Isso é muito importante, as pessoas não têm consciência disso. Domingo é o dia do Senhor por excelência, e como tal, ainda que esteja no tempo da quaresma, é um dia de alegria. Domingo não se faz jejum. Domingo é o dia para que a gente se restabeleça, para poder depois conseguir passar os 6 dias de jejum que são próprios do tempo quaresmal. Portanto, domingo não é dia de jejum. Assim como vocês também puderam notar, nós não cobrimos ainda as imagens. Por quê? As imagens são cobertas somente a partir do 5º domingo da quaresma, quando a quaresma começa a nos preparar para vivermos a paixão do Senhor. Até lá, os santos continuam a ser exemplos para nós de seguimento do Cristo. Então não é que o padre está errado, não, né? A gente pode olhar sim, nesse tempo quaresmal, talvez até mais do que nos outros tempos, para estes grandes personagens da nossa fé, para que eles nos ajudem a viver de modo definitivo o tempo quaresmal. Por isso o apelo do Senhor Deus: voltai para mim com todo o vosso coração e rasgai o coração e não as vestes. A gente deve buscar agora no tempo quaresmal pôr em dia o sacramento da reconciliação, quem está com ela fora do prazo. Se vier aquela vergonha por causa do pecado, isso é motivo de felicidade, louvado seja Deus. É preciso que a gente se envergonhe daquilo que faz de errado, daquilo que nos afasta do Senhor e nos faz senti-lo distantes de nós, embora seja sempre nós que nos afastemos dele. Ele permanece sempre onde está. Mas se a gente pede como salmista, misericórdia, Senhor, porque pecamos, tenhamos a mais absoluta convicção de que ele não nos desamparará. O apóstolo Paulo também, na segunda leitura, nos fez um apelo: deixar-vos reconciliar com Deus. E precisamos de fato, porque ele diz, nós somos embaixadores de Cristo. Em âmbito civil, na sociedade, a gente sabe qual é o papel de um embaixador. É representar o Estado junto a outro ou algum órgão internacional. O embaixador faz às vezes de alguém mais importante do que ele. Vejam, portanto, a responsabilidade que o apóstolo Paulo nos dá ao dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos neste mundo para continuar a missão dele aqui. Fazer tudo o que Cristo fez e tudo o que Cristo foi. O Senhor quer agir no mundo hoje, através de mim, de você e de todos nós. Todos os anos, a CNBB também propõe a campanha da fraternidade para nos ajudar a viver a espiritualidade quaresmal. Para este ano, o tema é fraternidade, diálogo, compromisso de amor, e o lema, Cristo é nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Infelizmente, há algum tempo, começaram a rolar vídeos na internet que a campanha da fraternidade é herética, que o Papa não presta, que os bispos são todos comunistas, que a igreja é inútil, etc, etc, etc. Não deem ouvidos a essas coisas e não compartilhem estes vídeos. Um excelente propósito para esta quaresma seria, por exemplo, a gente perdoar, já que o tema nos propõe, do que era dividido, ele fez uma unidade. Um ótimo exercício penitencial seria perdoar. Ir até aquele ou aquela que um dia nos chateou, ou que nós chateamos, conversar, dialogar. Isso é diálogo, isso é compromisso de amor. Quer um exercício de caridade? Olhe às vezes para o seu lado, lá na sua casa. Às vezes seu vizinho pode estar com a luz ou a água cortada porque não tem condições de pagar. De repente você pode ir lá e assim fazer a sua caridade. Ou de repente seu vizinho esteja depressivo, precisa apenas de alguém que se sente ao seu lado, dê ouvidos, escute, etc. Esse alguém pode ser você. Isso é também um exercício de caridade. Alguém disse certa vez que a cada boa ação que nós fazemos, o universo muda para melhor. A cada boa ação que fazemos, o universo muda para melhor. Já pensou o tamanho do poder que está nas nossas mãos, se isso realmente for verdade? Com os votos de uma Santa Quaresma, eu quero concluir com as palavras do Papa Francisco, que escreveu a mensagem para a Quaresma deste ano, e ele terminou a mensagem dizendo: cada etapa da vida é um tempo para crer, esperar e amar. Que este apelo a viver a Quaresma como um percurso de conversão, de oração e de partilha dos nossos bens, nos ajude a repassar na nossa memória, tanto comunitária quanto pessoal, a fé que vem do Cristo vivo. A esperança, animada pelo sopro do Espírito, e o amor, cuja fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai.
Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.